Olha lá, meus amores, eu gravei, daí depois eu mostro esse pequeno vídeo para o pessoal que não pôde comparecer para ficar a par do que a gente conversou. Eu vou então aqui projetar a minha tela com vocês para a gente entrar lá na nossa sala de aula e dar uma olhadinha no que eu pedi. Vocês estão conseguindo ver, certo? Então, Sim. eu coloquei aqui, né? Essa semana é uma semana diferenciada, é uma semana de estudos intensivos, né? Então, o que eu pensei em fazer nessa semana com vocês? A gente dá uma retomada, relembrar tudo que a gente fez durante esse bimestre na eletiva e fazer uma autoavaliação, né? O quanto eu estou me dedicando, se eu tô gostando, se eu não estou gostando, o que eu posso melhorar, o que eu, como professora, posso melhorar, tá bom? Então, eu coloquei aqui, ó. Essa semana vamos dar uma retomada nas atividades e habilidades do bimestre, por isso, semana de estudos intensivos. Então, quais foram as atividades? Então, olha lá. Quais foram as atividades que a gente trabalhou? Então, a gente teve um primeiro papo, que foi a retomada das atividades dos projetos. Uma primeira postagem, que eu ainda não fiz de todo mundo, e nem todo mundo me entregou ainda. Então, quem entregou sabe que entregou, né? Porque eu já dei a devolutiva lá no Class. Construção da introdução. Então, já tem o pessoal que já me entregou a introdução também. E daí, na próxima semana, eu vou começar a dar devolutiva para a gente começar a corrigir esse texto. Uma segunda postagem, que era falando sobre o trabalho de vocês. Então, assim, só para retomar, a primeira postagem era para vocês fazerem sobre a importância da ciência ou desenvolvimento científico, né? Poderia fazer sobre outra coisa? Poderia. Mas, assim, gostaria que tivesse sido enfatizado esses dois temas. E daí, na segunda postagem, é para a gente começar a falar do projeto de vocês, do tema do projeto de vocês. E daí, uma quinta atividade, que foi a construção do objetivo. E daí, na aula passada, que a gente teve uma conversa sobre o plágio. E foi só uma conversa, vocês não precisavam entregar nada. É só para a gente conversar o que é plágio, como evitar o plágio. E daí, nessas atividades, a gente trabalhou as seguintes habilidades. Localizar informações explícitas e implícitas em texto, porque vocês estão pesquisando para construir o projeto de vocês. Buscar informações em diferentes fontes de pesquisa. Emitir opiniões dando argumentos e produzir texto para divulgar resultado de pesquisa. Então, quando eu falo para vocês aqui, ó, a postagem principalmente, é o quê? É um trabalho muito importante, que é o trabalho de divulgação científica, ok? Então, foi isso que a gente trabalhou. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão pensar com vocês, pode até ser em dupla ou trios de trabalho, e vocês vão pensar nessas questões aqui que eu coloquei, ó. Vocês conseguiram compreender as habilidades importantes para esse bimestre? Então, essas habilidades aqui, né? Então, vocês vão se perguntar, eu consigo localizar informações no texto? Eu estou conseguindo produzir um texto para divulgar a minha pesquisa? Vocês conseguiram realizar as atividades? E aí, vocês estão conseguindo realizar as atividades? Estão com dificuldade? Quais? Quais foram suas dificuldades? Olha lá. E o quanto você conseguiu se dedicar ao ensino à distância nesse tempo? Professora, vai valer nota? Todas as nossas atividades valem um pontinho lá no final do bimestre. Então, essa aqui é a nossa primeira atividade, apesar de ser uma atividade para a gente pensar em tudo que a gente fez, é a nossa primeira atividade do bimestre, do terceiro bimestre, certo? Ela vai contar para lá, mesmo porque eu já até fechei a nota de vocês. Professora, você vai divulgar as notas? Eu divulgo semana que vem, pode ser? Porque dia 3 a gente tem um conselho, e daí na semana que vem eu mando para vocês no particular do WhatsApp, tá bom?
Então é isso, pessoal. Então vocês precisam pensar e vocês vão fazer o quê? Vocês vão registrar a resposta de vocês lá no Class. O meu aqui não aparece, mas deve ter em algum lugar ali, tipo, enviar a sua resposta. Então você vai lá, professora, infelizmente eu não consegui me dedicar porque eu tive problema com o celular, né? Tô aqui inventando uma resposta. Professora, não, eu me dediquei, eu fiz tudo que pediu, mas eu tô com dificuldade porque o ensino à distância é difícil. Então eu quero que vocês sejam sinceros, tá bom? Não vai ter certo e errado. É uma avaliação mesmo, uma avaliação de vocês e uma avaliação de mim, como professora aí, conduzindo vocês nessa disciplina, tá bom? Alguém tem alguma dificuldade? Alguém tem alguma dúvida com relação à atividade de hoje? Bem tranquilo, né, Ana Paula? Tudo ok? Então, eu vi Tudo que certo. tem até um pessoal que já respondeu, tá bom? Então, era essa orientação que eu queria dar para vocês. Eu acredito que vocês vão achar melhor responder lá do que conversar aqui agora, né? Então, eu vou dar esse tempinho, que é o tempinho da nossa aula, né? Até as 4h50, para vocês responderem lá e não ficar com essa atividade pendente, ok?